Bem, amigos, bora comentar um pouquinho sobre o filme de He-Man. Assisti o filme no cinema. Achei um filme bem interessante. Confesso que quando eu saí do cinema eu gostaria de pedir meu dinheiro de volta. Mas chegou a situação que realmente não dava. Eu acho que ingresso do cinema tá muito caro, cara. Dois ingressos, pipoca, refrigerante, deu mais de R$ 120, cara. Um negócio assim, exorbitante. E logicamente que a gente não pode ficar gastando nosso dinheiro com, assim, nosso suado dinheirinho com coisas assim tão alheias. Mas era um filme que eu tinha muita vontade de assistir e consegui ir no cinema com a minha namorada. E a gente meio que saiu com a mesma opinião quando terminou o filme. Um filme nota 6/7. Poderia muito bem ser um 8/9, só que teve alguns pontos que realmente incomodaram eu particularmente. E sendo assim, não tem como dar uma nota muito alta para He-Man. Mas é um filme que foi bem interessante, um filme que eu vi bons pontos que eu vou comentar aqui com vocês, e principalmente algumas situações que poderiam muito bem ser melhoradas, que faria do filme ser bem mais bem visto, coisa que a gente tá vendo nas bilheterias, que o He-Man não tá indo tão bem assim. Meu nome é Alex, bem-vindos ao Poltrona Nerd. Para comentar já os pontos positivos e os pontos negativos desse filme. Para poder elencar os pontos positivos, eu coloquei a Teela, pra mim, assim, é a principal personagem, assim, não principal personagem, que o principal personagem do filme é o He-Man. Mas pra mim o grande acerto do filme foi a Teela e logo em seguida o mentor. Então pra mim são a dupla de personagens que faz e funciona muito bem na trama, muito bem trabalhados. Gostei bastante de ambos, achei super positivo o tempo de tela dos dois no filme. Confesso que o mentor poderia ter tido um pouquinho menos de tempo de tela. Em algumas situações, talvez utilizar os pais do He-Man ou coisa parecida mesmo para poder demonstrar o quão importante eles também eram na criação do He-Man, mas eu acho que o mentor teve talvez esse tempo maior de tela, porque justamente era talvez o personagem que passava mais tempo junto com o Príncipe Adam, então por isso que talvez ele teve um tempo maior de tela. E principalmente para trabalhar um pouco sobre sua redenção, que eu acho que foi um grande acerto do filme. Acho que o outro personagem também que foi um grande acerto do He-Man foi o Esqueleto, com uma ressalva que eu acho que o seu objetivo no filme não ficou muito bem claro. O próprio personagem em alguns momentos ficou perdido, porém a sua caracterização e quando ele aparecia em tela roubava a cena, e eu gostei bastante desse personagem. E por fim, acho que eu elenquei 4 pontos positivos desse filme, são as cenas de luta. Cara, eu gostei de todas. Quando envolvia luta 1v1 ou 1v vários, vamos dizer assim, o He-Man acerta em todas, sabe? E eu gostei bastante. Acho que a pessoa que fez a parte de cena das lutas, mesmo coreógrafo, cara, tá de parabéns. Todas as lutas muito perfeitas, impactos de golpes eletrizantes. Então, nessa parte, o filme acerta e acerta em cheio. Só que, infelizmente, a gente precisa também comentar os pontos negativos. E para elencar a parte dos pontos negativos, eu tenho que colocar o He-Man. Infelizmente, o He-Man eu acho que não funciona como um protagonista. Não sei se o ator tem talvez esse tipo de carisma, não quero nem entrar nesse meio, mas eu acho que o roteiro estraga o He-Man. Principalmente nas cenas em que ele tá como Príncipe Adam e também como He-Man. Assim, na situação de querer sempre buscar o diálogo, na situação de não se sentir confiante, na situação de toda hora fazer piadinha, cara. Ele é o principal personagem da trama e ele se comporta como um paspalho, um babacão. E isso eu acho que atrapalha muito, principalmente as pessoas que têm a certa nostalgia com o desenho que era do He-Man. Eu sou um deles. Não vou dizer que sou muito aprofundado na temática de He-Man, mas eu acredito que o personagem principal, ou mesmo o ator, ou digamos assim, é difícil você tentar separar do ator do roteiro, mas eu acho que isso é mais culpa do roteiro do que do ator, que realmente não fez jus ao o herói que é He-Man. Eu acho que eles poderiam muito bem ter trabalhado isso de uma forma totalmente diferente, principalmente porque pela responsabilidade que o próprio personagem tinha. E outra, erraram feio em meio que fazer com que o He-Man tivesse participação ativa na morte do próprio pai, sabe? Ou, assim, é aquele momento que você fala, cara, o que vocês estão fazendo? O He-Man vai matar o próprio pai? Não faz o menor sentido. Então, eu acho que esse ponto negativo é o que realmente estraga o filme e não faz do He-Man o grande herói que poderia ter assim uma sequência garantida logo após a sua estreia nos cinemas.
Outros pontos negativos que eu posso elencar aqui para vocês são os diálogos também, que foram bem, assim, bem ruins mesmo. O próprio He-Man a todo momento querer fazer as coisas no diálogo, reunir todo mundo pra fazer um brainstorm, coisa parecida. Cara, para com isso, mano, pelo amor de Deus, cara. Você voltou pro seu mundo, velho. Trata as coisas com uma seriedade melhor. Faz as coisas com um planejamento melhor. A solução do cara pra ir realmente enfrentar o esqueleto é ir pela porta da frente, se declarando como eu sou o He-Man. Ah, cara, vai a merda, pô. Pelo amor de Deus, mano. Faz um negócio bem melhor feito. Faz algo que realmente faça com que o público fale, pô, aqui eles tentaram. Aqui eles tentaram fazer alguma coisa diferente. Mas não. É um roteiro bem preguiçoso que, infelizmente, não acerta nem no público grande nem no público pequeno. São piadinhas tão ruins que nem crianças vão rir dessas piadas. Então, por isso que eu tô falando que esses pontos negativos são cruciais para fazer com que o filme realmente não desbanque ou mesmo não avance da melhor maneira possível. Eu acredito também que o filme perdeu muito tempo na Terra. Por mais que o Príncipe Adam fugiu de Eterna e foi pra Terra e ficou grande parte lá, eu acho que ele poderia ser talvez um tipo de persona diferente, sabe? Ele já é apresentado como um lunático, um idiota praticamente, tendo atitudes bem idiotas, bem babacas, e o tempo que fica a situação dele na Terra eu acho muito grande. Você quer ver o mundo de Grayskull, você quer ver o reino de Eternia, você quer ver aquele mundo. Você não quer ficar vendo as coisas que acontecem na Terra. É chato pra caramba. Não vou nem dizer sobre a tomada que foi essa temática, porque pra mim foi ridícula. Tudo bem que ela meio que bate na situação de tempos atuais, que tudo você quer resolver de uma maneira mais complicada ou mais complexa, sendo que poderia ser muito mais simples. Mas não é o propósito do filme, entendeu? Você tem que ter talvez um objetivo melhor para poder apresentar todas essas situações. E o último ponto negativo que eu quero elencar aqui para vocês é a falta de objetivo do esqueleto. Porque ele vem para tomar a Eterna, derruba o reino, toma o reino para si, mas ele não quer reinar. Esse não é o principal objetivo dele. Ele só quer depois adquirir a espada, porque ele sabe que o poder do portador da espada pode muito bem retirar aquele poder dele. Mas em nenhum momento ele tem aquele objetivo bem claro, tipo um Thanos da vida, sabe? Que isso faz com que as pessoas que estão assistindo o filme criem, não vou dizer criem uma certa empatia, mas você começa a refletir sobre o objetivo do vilão. E no caso do esqueleto, ele é mal por ser mal. E eu gostei, até que eu gostei disso. Mas faltou pelo menos um pouquinho de objetivo ali. Faltou um pouquinho de planejamento. No momento que ele pega a espada de Grayskull pra ele não sabe que pra acessar o poder precisa de ter certos requisitos, entende? É tudo no improviso, é tudo no, vou fazer e se der certo deu, se não der, dane-se. Então, não gosto disso. Um erro que talvez acho que ninguém tá apontando é a facilidade do esqueleto de invadir o reino de Grayskull, né? Você tem uma feiticeira que pode criar um campo de proteção e ninguém pensou nisso. Simplesmente eles invadem como se nada tivesse acontecido. Defesa mágica não existe. Defesa contra qualquer tipo de artilharia aérea não existe. Ninguém tá preparado pro ataque, sabe? É muito fácil o esqueleto invadindo aquele reino. Eu acho isso muito ruim, principalmente porque você tem uma feiticeira muito poderosa que ela poderia muito bem criar um campo de proteção protegendo todo o reino. Então, fica aí, talvez, meus pontos de reclamação. Bora fazer um diagnóstico um pouco melhor sobre esse filme. Resumidamente, o filme se passa no mundo de Grayskull, em que o Príncipe Adam estava sendo treinado para ser, talvez, o próximo rei de Eternia. E aí, ele, pela invasão do esqueleto, ele é mandado pra Terra. E aí fica perdido, ele perde a espada, que seria, talvez, o principal meio dele poder voltar. Ele perde, fica um bom tempo da sua adolescência e também parte adulta perdendo tempo, porque ele não consegue realmente buscar a espada e encontra ela numa sala assim, um estabelecimento de revista, cara. Pô, podia ser bem um museu, seria bem mais interessante, mas não, ele encontra isso numa salinha de revista com um standard lá, com um cara segurando a espada, que eu achei de uma forma, assim, ridícula, tá? Muito feio, muito feio, muito feio, muito feio. E aí depois ele volta pra Eterna, descobre que ele consegue acessar os poderes de Grayskull e consegue expulsar ou mesmo restabelecer o reino expulsando o esqueleto. Então esse talvez seja o grande resumo desse filme.
Vamos a alguns pontos que também acabei separando sobre isso. Durante o filme, o He-Man se transforma, né? Ou mesmo o Príncipe Adam se transforma no He-Man 2 vezes. E nessas 2 vezes eu quero elencar 2 pontos que me incomodaram nessas transformações. Tipo, a transformação em si, muito boa, muito da hora, impactante, pelos poderes de Grayskull. Pô, foda. Faltou talvez uma trilha sonora ali da hora? Faltou. Mas tudo bem, ficou muito legal, acho bem impactante esse momento. Só que na primeira transformação do Príncipe Adam para He-Man, ele vai confrontar aquele vilão que é o Mandíbula. E ao dar o soco no Mandíbula, ele sente a mão como se estivesse doendo. Eu fiquei, mano, cara, o He-Man, ele teve acesso ao poder principal de Grayskull. Não é pra ele sentir dor no impacto do golpe. É pra ele estar super poderoso. Então, na minha opinião, não faz o menor sentido. Aquela cena é justamente uma cena pra ser pro cara fazer graça. Pra ser engraçado. E não é engraçado. Porque não faz sentido. E na segunda transformação, o He-Man se transforma pra enfrentar o esqueleto. E ele pega a espada e guarda. E fala, agora vamos conversar. Que mané vamos conversar, irmão? Que diálogo? Seu pai acabou de morrer, irmão. Que você quer conversar? E eu não tô pedindo pro He-Man partir pra cima do esqueleto com sede de vingança, com raiva ou coisa parecida. Não é nem pensando sobre isso, porque realmente ficaria estranho o herói agindo dessa maneira. Mas eu acho que o tempo de diálogo já tinha acabado há muito tempo. O próprio mentor já tinha falado que existe um momento de você dialogar e existe um momento que você não tem mais diálogo, não existe mais diálogo. E nesse momento que o He-Man, que o Príncipe Adam se transforma em He-Man, cara, não tinha que ter diálogo. E a cena de luta após essa situação que o esqueleto fala, vou dialogar o caramba, foda-se você, é muito boa, porque ele dá uma sequência de golpes, e aí o esqueleto, pô, é só isso? Aí o He-Man fala, não, eu tô segurando meu golpe, agora você vai ver minha verdadeira força. E tipo, muito foda, muito legal a cena, é bem construída. Só que tem esses galhofas, essas partes que você fica, pô, que chato, tá? Tipo, parece que o He-Man não consegue ser o herói. E isso que me deixa um pouquinho irritado com esse filme. Me deixou um pouquinho, eu ia dizer transtornado, mas aí já é demais também. Mas eu fiquei bem incomodado com essas situações do He-Man, que é um personagem que poderia ser grande, mas acaba sendo pequeno. E aí eu elenquei também, além dos pontos negativos, eu elenquei também os principais problemas desse filme. E no caso, o primeiro que eu coloquei, que é o Príncipe Adam, que é o He-Man, que é um verdadeiro paspalho e não consegue conduzir a trama como um verdadeiro herói. E isso eu acho que é o grande problema do filme, que faz com que ele não consiga se tornar realmente sólido e se consolidar mesmo como um bom filme, porque o seu principal personagem é um verdadeiro paspalhão. E isso é muito chato de assistir, tanto pra você que é adulto, pra você que é adolescente e pra você que é criança. É um tipo de galhofa que nem criança dá risada. Então, é algo um pouco chato de realmente assistir. É chato, acho que essa é a palavra. É chato. O outro ponto, outro dos principais problemas, eu acredito, seja o esqueleto não ter o seu principal objetivo, que faria as pessoas que estão assistindo ali refletir um pouco sobre o seu objetivo. Sabe, um objetivo claro, não precisa nem ser tão complexo. Qual que é o principal objetivo do esqueleto? Pegar a espada e descobrir o poder e pegar o poder pra ele. Pô, show de bola. Mas ele já tinha se preparado pra fazer isso? Não. Ele simplesmente invadiu a Eterna, tomou o poder e foda-se. Nem se planejou direito pra isso. Uma outra situação que me incomodou durante o filme foi uma trilha sonora específica, não vou lembrar de qual foi a banda, mas eu lembro do momento, que foi pós-situação de que tá todo mundo preso, o Príncipe Adam, Teela, todo mundo preso lá, e o Príncipe Adam faz aquele discurso de reunião de guerra pra conseguir animar todo mundo, e eles bolam um plano pra justamente sair daquele calabouço, daquela prisão. E aí eles saem todo fodão no meio da fumaça, aí depois tem aquela cena, obviamente, anticlimática deles engasgando com a fumaça e coisa parecida que eu achei terrível. E de repente vem uma trilha sonora nada a ver com o que tá acontecendo ali, que é os momentos que eles estão enfrentando os vilões e coisa parecida, sabe? A trilha sonora totalmente desconexa, que eu fiquei tipo, mano, o que tá acontecendo? Quem colocou essa trilha sonora nesse momento que não faz o menor sentido? E aquilo foi mais uma situação que me deixou bem incomodado. E por último, e eu acho que talvez uma das coisas que realmente deixaram a desejar nesse filme é o pacato
não virando o gato guerreiro. Aí você vai me dizer, ah, mas no final ele vira. Cara, numa cavalgada do He-Man. Só. E não faz o menor sentido. Tudo bem, na primeira transformação do He-Man, o Pacato não ter virado o He-Man, eu entendo, porque o Pacato nem tava ali. O Príncipe Adam nem sabia que o Pacato estava ali. Mas na segunda transformação, o Pacato está presente. E sempre que o Pacato está presente da transformação do Príncipe Adam pro He-Man, ele vira o Gato Guerreiro. E seria muito mais foda as cenas que o Pacato tem de confrontamento, na hora que o Príncipe Adam Tila sobe em cima dele e ele vai pra cima de um dos vilões. E depois tem a briga lá contra aquele humanoide ou coisa parecida, aquele, sei lá, mutante, eu não sei dizer qual que é aquele monstro, vamos dizer assim. E se ele tá naquela situação, naquela cena como Gato Guerreiro, seria muito mais foda, sabe? E outro ponto que não faz o menor sentido. O Pacato é covarde. Ele jamais iria se deixar ser montado pelo He-Man e ir confrontar, ou pelo Príncipe Adam, e ir confrontar alguma coisa. O Pacato não faria isso mais nem ferrando, porque ele é um gato covarde. Não dá pra colocar nele uma carga de superação, ele vai enfrentar o seu medo. Não, o Pacato é covarde. Ele se torna corajoso quando ele vira o Gato Guerreiro. Então eu acho que realmente faltou ter esse bom senso nesse momento do filme. Não tem só ponto negativo nesse filme. Vamos também elencar os pontos positivos, que tem bastante. E eu acho que é isso que me deixa um pouco revoltado, porque He-Man tinha total possibilidade de ser um grande filme, mas erra em detalhes que faz toda a diferença e faz com que o filme não seja tão bom. Mas, bora comentar um pouco sobre os pontos positivos. E eu elenquei em primeiro a redenção do mentor. Cara, eu achei muito boa essa temática, porque o mentor era o principal guarda, ou mesmo o principal guerreiro da guarda real. Ele era o pica das galáxias, vamos dizer assim. E no momento que ele acaba sendo vencido, ele entra em como se fosse depressão, entra num sentido de derrotado. E faz todo sentido ele cair na bebida, se tornar relaxado, porque o seu principal objetivo, que era proteger o rei e a rainha, ele acaba falhando. Então faz todo sentido ele ficar totalmente desolado do jeito que ele fica. E o seu arco de redenção eu achei muito foda. Porque a Tila, por mais que entenda que seu pai está em desolação, ela não o abandona. Ela ainda continua cuidando dele. Ela ainda continua acreditando que algum dia ele vai retornar e ser aquele cara foda que ensinou ela a ser tão fodona. Só que assim, paciência tem limite, ela não vai ficar todo momento insistindo e batendo na mesma tecla. Então no momento que o Príncipe Adam retorna e ele se torna He-Man, o próprio mentor já tem meio que a virada de chave para perceber que, pô, acho que esse é o momento de eu voltar a ser grandioso. E o seu momento de redenção é fantástico, que é ele enfrentando o Mandíbula, que é o vilão que tinha derrotado ele, e ele chega lá e consegue derrotar o Mandíbula sem enrolação, sem dar oportunidade pro vilão realmente conseguir surpreender ele. E, pô, fantástico, perfeito, gostei demais. Acho que a principal, ou mesmo aquilo que mais me brilhou os olhos nesse filme foi a personagem Tila. Eu acho que ela é um acerto gigantesco nessa obra, principalmente porque ela acaba sendo a principal guerreira pós-mentor, já que ela é filha do mentor. Aquele famoso situação de que é muito gratificante quando você vê os filhos superando o pai, ou mesmo os filhos sendo melhor, uma versão melhor do que o pai. E nesse filme isso fica muito bem claro, porque o próprio mentor diz isso pra Tila, e ela tem esse tipo de postura. Eu vi muita gente reclamando de que ela tem talvez um certo desrespeito com o seu próprio pai, no momento que ele tá em desolação ou coisa parecida, mas você tem que entender que você ficar insistindo com uma pessoa que não quer mudar é difícil, cara. Você não sabe o que acontece ali entre as quatro linhas, vamos dizer assim. Ninguém sabe o que a Tila passou todo aquele período que o Príncipe Adam estava em outro plano, e o que ela estava fazendo, o tanto que ela insistiu pro próprio pai dela voltar ao normal, o tanto que isso machucava ela. Então eu acho que julgar ela nesse momento de que ela talvez não ela acreditava no redenção do próprio pai, senão ela não estaria cuidando dele, senão ela não estaria junto dele. Então acho que não cabe muito esse tipo de discurso de que a Tila falta com grande respeito contra o próprio pai dela. Pô, desculpa, pra mim não cola esse tipo de diálogo. Eu acho muito pelo contrário. Eu acho que ela mantém essa crença bem guardadinha ali, porque ela sabe que depende do pai dela esse tipo de redenção. Depende do pai dela acreditar que pode mudar. E isso acontece. E quando isso acontece, ela se sente
totalmente orgulhosa pelo pai dela poder voltar a ser quem era. No momento em que ele veste o uniforme, ela fala, faz tempo que eu não vejo você usando esse uniforme. E depois, lá pra frente, quando a feiticeira questiona ela, fala, então você realmente é filha do seu pai? Ela fala, sim, eu sou, porque o pai dela era o principal guerreiro e ela é a sucessora. Então ela tem, assim... Por isso que eu falo que esses dois personagens são muito importantes pra obra e uns grandes acertos. Não tem enrolação, não tem o famoso mimimi, é verdadeiramente um bom roteiro, bem criado e bem feito para dois bons personagens. O último ponto que eu achei que eu gostei bastante na obra foi o Príncipe Adam dando os nomes dos personagens que ele lembrava quando era criança. E, cara, eu achei isso um acerto gigantesco, porque nas obras de hoje em dia, de cinema ou coisa parecida, os nomes são cada vez mais complicados de se lembrar. E o Príncipe Adam, assim, dando um nome igual ele dava quando era tinha 10 anos de idade, falando, você é o Punho, você é não sei o que lá, cara, gostei bastante, achei que foi um grande acerto do cinema, ou mesmo do roteiro, utilizar essa artimanha, porque você ajuda aqueles que estão assistindo a verdadeiramente lembrar dos nomes dos personagens. Eu acho que o grande acerto de He-Man como um todo é ter personagens com nomes fáceis de se lembrar. Pô, o Esqueleto é Esqueleto, He-Man, He-Man, Teela, Mentor é o Mentor, entendeu? Então é bem fácil de você realmente lembrar os nomes, eu acho isso muito foda. E talvez o último ponto que eu quero falar pra vocês é realmente algo que eu já disse nos pontos positivos, que no caso agora estamos no ponto de assertivos, que são as cenas de luta. Cara, gostei de todas, achei muito foda, eu verdadeiramente gostei, fiquei até espantado o quão bons são as cenas de lutas, o quão bons são os golpes impactantes, você sente o impacto dos golpes e também a transformação, posso colocar junto aqui também, que as duas transformações do He-Man, cara, fantásticas, fodonas, pô, muito foda, por isso que eu falo e lamento, esse filme poderia ser muito melhor do que é, mas os erros, infelizmente, superaram, talvez, em algumas situações, os acertos, e fazendo com que, talvez, o filme não tem uma sequência muito boa como se esperava. E falando em sequência, a gente tem que falar também sobre as cenas pós-créditos. E no caso tivemos 3 cenas pós-créditos. A primeira é o Gorp dando seu discurso, dizendo que homens talvez não sejam só músculos, mas também cérebro. E eu acho que isso faz sentido, porque não adianta você só ter a massa muscular, mas você não saber planejar ou saber utilizar sua cabeça da melhor maneira possível. Não tô querendo dizer que o jeito que o He-Man usa a cabeça é o jeito ideal, tá? Mas eu acho que essa junção de cérebro e músculo é a junção perfeita para a construção de uma boa pessoa, tanto sendo homem como sendo mulher. A segunda cena pós-crédito é a She-Ra. É o outro desenho que eu pouco assisti, mas pelo nome eu lembro. E no caso, ela está viva nessa obra de He-Man. Ela é irmã do Príncipe Adam. Só que um pequeno detalhe é que ela nunca é mencionada na obra. E isso eu achei um pouquinho ruim. Porque poderia ter, talvez, uma irmãzinha do He-Man lá, meio que no início do filme, como começa a parte do reino, explicando o He-Man pequenininho, coisa parecida. Tudo bem que parece que a sua história de origem ela é separada ou ela é sequestrada ainda bebê, então talvez seja por isso que não tenha nenhum tipo de menção, mas eu acho que seria não engraçado, seria muito bom você dar esse gostinho pro público lá no início do filme, algum tipo de retrato ou algum tipo de fala, falando que o Príncipe Adam talvez tivesse uma irmã e ela tava desaparecida, sabe? E depois só nos cenas pós-créditos você comentasse sobre quem seria, que aí é revelado que é a She-Ra. E a terceira cena pós-crédito eu acho que é o que todo mundo esperava, que é a feiticeira voltando ao castelo de Grayskull e pegando a caveira do esqueleto pra fazer ele voltar à vida, porque é óbvio, o principal vilão da obra de He-Man não ia ser derrotado, entre aspas, tão facilmente no seu primeiro confronto contra o personagem principal. Então, teremos, caso tenha continuação, teremos mais confrontos com o He-Man. O próprio anime se trata disso, todo o episódio era o He-Man confrontando o esqueleto de uma forma totalmente diferente, e eu acho que o filme não vai fugir muito disso, e talvez, caso haja uma continuação, eu espero verdadeiramente que o esqueleto tenha talvez um objetivo melhor. Caso o vilão tenha um objetivo grandioso, não só ser vilão, faz com que o próprio público engaje melhor essa situação do quão bom pode ser o filme
e quão bom possa ter sequências de uma boa trama, um bom roteiro, algo bem, assim, voltado mesmo para um público que gosta de assistir super-heróis. Então essa foi a minha análise sobre o filme de He-Man, filme esse que eu assisti, assim, de bom grado, coração aberto, mas eu confesso que se for dependesse de mim, no final do filme eu pediria reembolso, porque eu fiquei muito incomodado com os pontos negativos. Eu acho que, pra mim, o ultraje foi verdadeiramente o He-Man matar o próprio pai. Pra mim isso aí foi o cúmulo da burrice de escolha de roteiro, escolha de tomada de iniciativa por parte do herói, porque basicamente é ele errando o golpe no esqueleto e acertando a parede e os escombros matam seu próprio pai, sabe? Meu Deus do céu, que escolha terrível para esse tipo de filme. Mas, tirando os pontos positivos, obviamente que os pontos. Tirando os pontos negativos, né? Os pontos positivos são muito bons e poderiam muito bem ser aproveitados por uma possível sequência de He-Man, que eu não sei se vai acontecer. Mas aí, o que você acha? O que você pensa? Deixa aí nos comentários. Gostaria de pedir que você deixe seu like, comente, compartilhe, se inscreva no canal para ajudar. Vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo. Tamo junto e falou!